Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 50 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Em que dia Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas? Alternativa A. Segundo dia. Alternativa B. Terceiro dia. Alternativa C. Quarto dia. Alternativa D. Quinto dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Quarto dia. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Pergunta 2. O que Deus colocou no céu como um sinal de que não destruiria a terra com água novamente? Alternativa A. Arco-íris. Alternativa B. Estrela. Alternativa C. Nuvem. Alternativa D. Lua. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Arco-íris. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, ou nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Pergunta 3. Qual era o nome do filho primogênito de Adão e Eva? Alternativa A. Noé. Alternativa B. Abel. Alternativa C. Sete. Alternativa D. Caim. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Caim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Pergunta 4. Qual é o nome da cidade onde Jesus nasceu? Alternativa A. Nazaré. Alternativa B. Belém. Alternativa C. Galileia. Alternativa D. Cafarnaum. Tempo. A resposta certa é a letra B. Belém. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pergunta 5. Onde Jesus foi colocado ao nascer? Alternativa A. Manjedoura. Alternativa B. Cama. Alternativa C. Berço. Alternativa D. Chão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Manjedoura. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pergunta 6. Como se chamava o jardim onde morou Adão e Eva? Alternativa A. Jardim Magnólia. Alternativa B. Jardim do Éden. Alternativa C. Jardim Guanabara. Alternativa D. Jardim dos Anjos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Jardim do Éden. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Pergunta 7. Qual foi o homem mais rico e sábio que já existiu? Alternativa A. Sansão. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Zaqueu. Tempo.
A resposta certa é a letra C. Salomão. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, em riquezas e sabedoria. Pergunta 8. Como é o nome do gigante derrotado por Davi? Alternativa A. Golias. Alternativa B. Gideão. Alternativa C. Golião. Alternativa D. Sansão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Golias. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Pergunta 9. Quantas pedras Davi pegou no riacho para enfrentar o gigante Golias? Alternativa A. 1. Alternativa B. 2. Alternativa C. 4. Alternativa D. 5. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. 5. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Pergunta 10. Quem foi lançado na cova dos leões? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Daniel. Alternativa C. Misael. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 11. Em que lugar Abraão deveria sacrificar seu filho Isaque? Alternativa A. Em casa. Alternativa B. Monte Moriá. Alternativa C. No Rio Jordão. Alternativa D. No Jardim do Éden. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Monte Moriá. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Pergunta 12. Quem são conhecidos como os patriarcas na Bíblia? Alternativa A. Jesus, Maria e José. Alternativa B. Pedro, João e Tiago. Alternativa C. Abraão, Isaque e Jacó. Alternativa D. Moisés, Arão e Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Abraão, Isaque e Jacó. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Pergunta 13. Quem ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso? Alternativa A. Os fariseus. Alternativa B. Jesus. Alternativa C. Paulo. Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos. Você pode ler essa passagem bíblica no livro de Mateus no capítulo 6. Pergunta 14. Quem foi o assistente do profeta Elias? Alternativa A. Eliseu. Alternativa B. Enoque. Alternativa C. Jonas. Alternativa D. Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Eliseu. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Pergunta 15. Qual o profeta que foi engolido por um grande peixe?
Alternativa A: João. Alternativa B: Jonas. Alternativa C: Isaías. Alternativa D: Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Jonas. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pergunta 16. Por que Jonas foi engolido por um peixe? Alternativa A: desobedeceu a Deus. Alternativa B: ele era mau. Alternativa C: o peixe estava com fome. Alternativa D: estava pescando. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: desobedeceu a Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Pergunta 17. Quem derrubou a muralha de Jericó? Alternativa A: José. Alternativa B: Barnabé. Alternativa C: Caleb. Alternativa D: Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Josué. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Pergunta 18. Aonde Jesus foi pregado? Alternativa A: em uma árvore. Alternativa B: numa cruz. Alternativa C: em uma mesa. Alternativa D: em uma parede. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: numa cruz. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Pergunta 19. Quantos discípulos Jesus tinha? Alternativa A: 3. Alternativa B: 10. Alternativa C: 12. Alternativa D: 13. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: 12. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Pergunta 20. Qual destes nomes não era discípulo de Jesus? Alternativa A: José. Alternativa B: João. Alternativa C: Pedro. Alternativa D: Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: José. José era marido de Maria e pai de criação de Jesus. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 21. De que tribo descendia Moisés? Alternativa A: Judá. Alternativa B: Levi. Alternativa C: Dan. Alternativa D: Simeão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Levi. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Pergunta 22. O que Tiago diz que contamina todo o corpo? Alternativa A: língua. Alternativa B: mãos. Alternativa C: olhos. Alternativa D: pernas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: língua.
A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Pergunta 23. Qual dos discípulos de Jesus é chamado de ladrão num dos evangelhos? Alternativa A: Mateus. Alternativa B: Pedro. Alternativa C: Lucas. Alternativa D: Judas Iscariotes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Judas Iscariotes. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Pergunta 24. Quantas foram as gerações de Abraão até Jesus? Alternativa A: 14. Alternativa B: 28. Alternativa C: 35. Alternativa D: 42. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: 42. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Somando assim 42 gerações. Pergunta 25. Qual foi o profeta que surgiu depois de Malaquias? Alternativa A: Sofonias. Alternativa B: Zacarias. Alternativa C: Joel. Alternativa D: João Batista. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: João Batista. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Pergunta 26. Qual o nome do cego de Jericó? Alternativa A: Bartimeu. Alternativa B: Bartolomeu. Alternativa C: Bar Jesus. Alternativa D: Bartião. Tempo. A resposta certa é a letra A: Bartimeu. E depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Pergunta 27. Junto com seu pai Jacó, quantos irmãos José levou para se apresentarem ao faraó? Alternativa A: 4. Alternativa B: 5. Alternativa C: 6. Alternativa D: todos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: 5. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Pergunta 28. Conforme o capítulo 17 de Provérbios, o que faz secar os ossos? Alternativa A: a inveja. Alternativa B: o ódio. Alternativa C: o espírito abatido. Alternativa D: o rancor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: o espírito abatido. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Pergunta 29. Qual foi o profeta que Deus sepultou? Alternativa A: Moisés. Alternativa B: Abraão. Alternativa C: Gade. Alternativa D: Isaías. Tempo. A resposta certa é a letra A: Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Pergunta 30. Qual rei reinou sobre 127 províncias? Alternativa A: Nabucodonosor. Alternativa B: Davi.
Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Assuero. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Pergunta 31. Qual o nome do homem que sacrificou a própria filha por causa de um voto? Alternativa A. Asaf. Alternativa B. Gideão. Alternativa C. Etan. Alternativa D. Jefté. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Jefté. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Pergunta 32. Qual foi o rei que viu uma mão escrevendo na parede? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Belsazar. Alternativa C. Herodes. Alternativa D. Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Belsazar. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Pergunta 33. Qual o outro nome de Salomão citado pelo profeta Natã? Alternativa A. Amnon. Alternativa B. Jeoaquim. Alternativa C. Gedidias. Alternativa D. Joabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Gedidias. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Pergunta 34. Como morreram Corá e seus seguidores? Alternativa A. Destroçados por feras. Alternativa B. Queimados na fogueira. Alternativa C. Apedrejados. Alternativa D. Engolidos pela terra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Engolidos pela terra. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. Pergunta 35. Que profeta ficou deitado sobre seu lado esquerdo por 390 dias? Alternativa A. Jonas. Alternativa B. Ezequiel. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Ezequiel. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pergunta 36. O que aconteceria a Adão e Eva se eles continuassem a comer da árvore da vida? Alternativa A. Não teriam filhos. Alternativa B. Ficariam cegos. Alternativa C. Teriam convulsões. Alternativa D. Viveriam para sempre. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Viveriam para sempre. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Pergunta 37. Quais livros são conhecidos como Evangelhos Sinóticos? Alternativa A. Mateus, Lucas e Marcos. Alternativa B. Mateus, Lucas e João. Alternativa C. Lucas, João e Marcos. Alternativa D.
João, Marcos e Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Mateus, Lucas e Marcos. Evangelhos sinóticos são aqueles que narram a vida e ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista. Assim, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Pergunta 38. Quanto tempo durou a hemorragia da mulher do fluxo de sangue? Alternativa A: 7 anos. Alternativa B: 12 anos. Alternativa C: 15 anos. Alternativa D: 10 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: 12 anos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Pergunta 39. Qual profeta de Deus foi enviado para repreender o rei Davi por causa do julgamento com Batseba? Alternativa A: Samuel. Alternativa B: Natã. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Natã. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Pergunta 40. Qual profeta perguntou ao povo por que viviam em casas forradas, enquanto a casa de Deus estava desolada? Alternativa A: Ageu. Alternativa B: Malaquias. Alternativa C: Naum. Alternativa D: Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Ageu. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Pergunta 41. Qual era o nome do avô de Davi? Alternativa A: Jessé. Alternativa B: Obed. Alternativa C: Salmão. Alternativa D: Boaz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Pergunta 42. Na distribuição das cidades de Canaã, que tribo ficou com as cidades de Jericó e Bet-Ogla? Alternativa A: Benjamim. Alternativa B: Dan. Alternativa C: Efraim. Alternativa D: Judá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Benjamim. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quizis. Pergunta 43. Conforme o capítulo 89 de Salmos, quais são os fundamentos do trono de Deus? Alternativa A: Justiça e paz. Alternativa B: Graça e verdade. Alternativa C: Justiça e juízo. Alternativa D: Graça e misericórdia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Justiça e juízo. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Pergunta 44. Que pessoa foi a primeira a ser mencionada na Bíblia chorando? Alternativa A: Eva. Alternativa B: Sara. Alternativa C: Agar. Alternativa D: Joquebede. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Agar. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Pergunta 45.
Quem tinha 30 filhos que casou em casa e 30 filhas que casou fora? Alternativa A. Ibsan. Alternativa B. Elon. Alternativa C. Tola. Alternativa D. Sangar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ibsan teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsan liderou Israel durante 7 anos. Pergunta 46. Que profeta recebeu a ordem de Deus para que após ler um livro, amarrasse uma pedra nele e em seguida atirá-lo no rio Eufrates? Alternativa A. Elias. Alternativa B. Jonas. Alternativa C. Daniel. Alternativa D. Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Jeremias. E acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás, assim será submergida a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que vou trazer sobre ela, e eles se cansarão. Pergunta 47. Zeba e Salmuna eram reis de que nação? Alternativa A. Midianitas. Alternativa B. Moabitas. Alternativa C. Amonitas. Alternativa D. Amalequitas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Midianitas. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Pergunta 48. Quem afirmou que os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro? Alternativa A. Jeremias. Alternativa B. Abacuque. Alternativa C. Miqueias. Alternativa D. Obadias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Miqueias. Os seus chefes dão as sentenças por feitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Pergunta 49. Quem recebeu ordem de Deus para oferecer vinho a uma família? Alternativa A. Joel. Alternativa B. Jeremias. Alternativa C. Isaías. Alternativa D. Ageu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jeremias. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Pergunta 50. Quem recebeu a visita de um anjo, quando estava debulhando trigo juntamente com seus 4 filhos? Alternativa A. Gideão. Alternativa B. Abraão. Alternativa C. Ló. Alternativa D. Araúna. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Araúna. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.